Mesa cheia aqui no podcast Papa da Comunicação. Você que está aí no YouTube, nós estamos ao vivo no YouTube, nós vamos estar também lá no Kawaii, no TikTok, no Facebook, onde você imaginar, no Instagram também, viu? Vamos aqui com o Ramalho da Construção, Adriana Ramalho, o professor Jorge, vamos bater um papo aqui, vamos falar de políticas públicas, começando aqui pelas mulheres, começando pela Adriana Ramalho. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde, Dermeval, a todos que nos escutam e nos assistem desse podcast maravilhoso, Papa da Comunicação. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, com todos, ainda mais composta por pessoas maravilhosas, né? O professor Jorge Luiz, que está aqui para falar de temas importantes, e a referência da minha vida, a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é o meu pai, Ramalho da Construção. Tá vendo? Conta um pouco sobre a história da Adriana Ramalho. Nossa, a história da Adriana Ramalho. Bom, filha de nordestinos. Você sabe, Dermeval, qual que é a mistura do paraibano com a baiana? Não sei não, tem mistura? Opa, e a mistura Ainda é bem boa? Que a minha mãe e o meu pai é tudo baiano, viu? É tudo baiana? Ô, É. terra boa, Qual é a gente mistura? boa. Qual é a mistura, É Adriana? parabaiana, sou eu, parabaiana, mistura do paraibano com a baiana. E tenho muito orgulho das minhas raízes, tenho muito orgulho de ser filha de quem eu sou. Meu pai, esse nordestino que veio para cá, para São Paulo, em busca de uma qualidade de vida e ajudou e contribuiu muito para a cidade de São Paulo. A minha mãe, que veio para cá através de sonhos, e eles são minha referência de como ser uma pessoa do bem, de tentar evoluir a cada dia, e me passou valores que eu tento praticar todos os dias. E eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular, tenho muito orgulho de ter participado aí de uma comunidade que eu amo muito, que é no Campo Limpo, né, pai? Ali na região ali do Jardim Marizal. Fiz faculdade de Direito, sou bacharel em Direito, trabalhei na categoria hoteleira, através do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, e através do meu pai, eu conheci a política, que a princípio eu falava para o meu pai, sai da política, você é um homem tão trabalhador, acorda 4 horas da manhã, sai para trabalhar e ajuda tantas pessoas, e você fica aí levantando bandeira de partido, não, sai da política. E depois a ironia do destino, ou o Deus que nos coloca nos caminhos, me mostrou, através do meu pai, que é possível fazer a política do bem, que é possível ajudar pessoas. Realmente a política não é fácil, mas quando a gente tem propósitos e acredita na política pública efetiva, e não na politicagem, a gente consegue ajudar as pessoas. Então, eu fico feliz de ter seguido os caminhos do meu pai, de estar lado a lado com ele, aprendendo a cada dia, tentando fazer o meu melhor e construindo políticas públicas para pessoas. Você foi vereadora da cidade de São Paulo, maior cidade aí da federação, o terceiro maior orçamento, né? Perdendo só para a União e para o Estado. Você foi vereadora dessa cidade, exerceu mandato por 4 anos, foi isso, Adriana? Exatamente. Fui vereadora da cidade de São Paulo, com quase 30 mil votos, e nesses 3, 4 anos que estivemos na Câmara Municipal de São Paulo, nós conseguimos defender pautas e fazer políticas públicas, principalmente para as mulheres. Então, nós fizemos várias ações no combate à violência doméstica, no combate ao feminicídio, na questão da mulher, no empreendedorismo feminino, na área da saúde e educação, mercado de trabalho e principalmente a participação da mulher na política, de uma forma efetiva, direta, não somente na defesa de cotas, mas que vai além das cotas, né? A nossa busca pela paridade. E, além disso, conseguimos fazer várias parcerias também em âmbitos de pautas para a defesa dos idosos, dos jovens, principalmente também focando na infraestrutura e zeladoria da cidade de São Paulo, mostrando que a mulher ela pode estar na política, falando sobre questões sociais, de direitos humanos, mas principalmente falando sobre certas pautas complexas como economia, relações exteriores e no que diz respeito a todas as pautas no âmbito nacional. Adriana, apesar das cotas que se tem aí, a gente vê que a participação da mulher na política, principalmente aquelas com mandato, ainda é muito pequena. Como é que você vê isso? O que acontece, já que a maioria da população é mulher?
Bom, você bem colocou, né? A maioria da população é composta por mulheres, né? Nós somos aí uma margem de 53% da sociedade e a gente tem ainda uma grande dificuldade, não só na questão do âmbito da política, mas no mercado do trabalho, na sociedade como um todo. A mulher ainda luta para ter voz, para ter vez, para ter participação direta. E quando a gente fala no âmbito da política, a gente fala principalmente dentro da estrutura dos partidos. Quando a gente fala sobre diretórios, por exemplo, você ter uma mulher participando, sendo presidente de um diretório nacional, estadual, municipal, ela ser a tesoureira, ela ser a secretária, isso já faz a diferença na questão da participação da mulher na política, quando ela já compõe a estrutura do partido. Isso faz muita diferença, não só a mulher participando como presidente, por exemplo, do PSD Mulher, ela participando dos nichos das pautas das mulheres, mas participando da estrutura direta daquela sigla partidária. E isso já é uma diferença. Mas, Dermeval, desde 2018 eu venho falando de uma questão super importante, né? A gente busca a paridade dentro dos parlamentos, né? O 50-50, né? 50 cadeiras para homens, 50 para mulheres, 50% das cadeiras para deputados homens, 50% das cadeiras para as deputadas mulheres. E para isso acontecer, a gente precisa dos homens entendendo que a gente tem que estar lado a lado, falando a mesma linguagem e se respeitando. De 2018 para cá, eu venho observando, principalmente porque meu pai foi candidato a deputado estadual em 2018, e eu me deparei com homens falando sobre as pautas femininas. Ah, o homem não pode falar sobre essas pautas? Claro que pode. Eu tenho o maior orgulho de dizer que meu pai é um grande defensor das mulheres. O meu pai teve a coragem de ser o presidente do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, que trouxe a primeira mulher diretora desse sindicato. E hoje conta com 2 mulheres na diretoria. Como é bom ter um homem defendendo a mulher e, muito mais do que defender, trazer a mulher para participar. Até porque, assim como na política, a gente tem no sindicalismo essa dificuldade das mulheres participando e de ter os homens abrindo espaços para as mulheres falarem e participarem de uma forma efetiva. Então, o homem pode falar de determinadas pautas, o homem pode falar sobre o combate à violência doméstica, o homem pode falar sobre a mulher no empreendedorismo, o homem pode falar sobre a mulher na saúde, trazer políticas públicas que vá valorizar a mulher e ajudar a mulher na sociedade. Mas o que a gente não quer é que o homem substitua o discurso da mulher. A gente lutou tanto para sentar numa mesa como essa, para poder falar sobre questões tão complexas do nosso país e do mundo, e nós nos deparamos com os homens, então, no lugar, nas cadeiras, tomando esse discurso para si. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai ter um retrocesso da participação da mulher na política. A gente sempre se deparou com homens compondo uma banca, compondo uma mesa, falando sobre todo tipo de assunto e as mulheres na plateia aplaudindo esses homens. Depois de muito tempo, depois de muita luta, nós conseguimos ter 2 mulheres numa mesa composta com 10 pessoas. E hoje a gente pega esses homens falando, olha, eu apresentei um projeto de lei quando estava deputado ou quando ainda estou deputado, apresentei um projeto de lei que fala sobre o combate à violência doméstica. Eu defendo a mulher, eu me preocupo com essas políticas públicas. Então, por que ele não pegou a chefe de gabinete dele ou a assessora dele e colocou naquele programa de TV ou naquele programa de rádio ou num podcast como esse, o Papa da Comunicação, e fez com que a sua assessora tivesse voz para falar sobre a política pública que ele gerou dentro do parlamento? Isso é da vez, é da voz. É apoiar a pauta, mas valorizando sempre a participação de uma mulher dentro do seu gabinete, dentro da sua equipe, dentro do seu grupo político, do seu grupo de trabalho e fazendo com que a mulher esteja ao lado e não como se fosse um subtítulo. É isso que nós não queremos. E agora eu me deparo, então, de 2018 para cá, com uma efetividade, com uma participação dos homens falando dessa pauta e a gente ficando ali, ó, de escanteio novamente. É isso que nós não podemos permitir. Então, agora, muito mais do que ter cotas de mulheres nas legendas, na política, nós precisamos fazer com que as mulheres continuem não sendo laranja, mas assim, continuem tendo voz. É isso a nossa luta agora.
Na Câmara Municipal de São Paulo, você foi vereadora, uma Câmara composta por 55 vereadores, na grande maioria homem. Você teve alguma dificuldade na defesa de projetos ou não? Ou entenderam bem, negociou bem? Bom, eu posso dizer assim, como sempre me perguntam isso. A realidade de ter o preconceito, o assédio, a dificuldade dos homens para com as mulheres, ele é existente. Dentro dos parlamentos, dentro das empresas privadas, dentro de grupos, isso é existente, acontece. Eu, Adriana Ramalho, sempre consegui lidar melhor com isso, de uma forma, assim como muitas, outras nem tanto, elas têm uma dificuldade maior de lidar com, às vezes, imposições e esses preconceitos e assédios. Mas como eu sou filha de um grande nordestino, guerreiro, que... Cabra macho. Cabra macho. Cabra macho, sim, senhor. Cresci no movimento sindical que é composto pela maioria são homens. Escolhi me especializar em direito sindical, direito coletivo e sindical, que a maioria de quem cuida dessa pauta, dessa área, são homens. Então, eu sempre fui muito cercada no diálogo por homens. Então, eu sempre driblei. Tanto que eu sempre brinquei assim, né? Quando o pessoal fala assim, nossa, você é bonita. Eu falo, bonita e inteligente. Né? Puxei pro meu pai e pra minha mãe. Ah, vamos sair pra jantar. Eu falei, claro, eu só preciso esclarecer uma coisa, você paga né? A conta. Você sabe que eu sou homem, né? Aí ele fala assim, como assim homem? Eu falei assim, o meu nome é Adriana, né? É um pseudônimo. Aí ele fala, não é possível. Então, assim, eu levo um pouco, sabe, nessa de... Então você já levou muita cantada nesse meio aí de câmara, de gabinete, de partido. Leva. Mas a gente já consegue sair pela né, tangente. A gente consegue sair, consegue descontrair e consegue impor o respeito. E aí tá uma grande... uma opinião minha. Eu acho que a gente pode... desconcertar a outra parte sem ser radical, sem partir para briga, sem partir... Sem ir para a justiça. Exatamente, você consegue. É lógico que naqueles casos que se excedem, aí você leva adiante tomando as medidas cabíveis. Graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Eu sempre soube me impor e sempre consegui sair de uma forma amigável. Graças a Deus. E sempre busquei o diálogo, Dermival. Como eu fui vereadora de primeiro mandato, logo no primeiro ano do meu primeiro mandato, eu fui líder da bancada do PSDB, que até então eu estava afiliada ao PSDB. E fui depois vice-líder no segundo ano, reconduzida também líder da bancada do PSDB. Então, eu sempre busquei o diálogo com todos os meus pares e, principalmente, conversando com a oposição. Então, quando você busca esse diálogo, sentar e você olhar olho no olho, conversar com seriedade, eu acho que você impõe o respeito e, com isso, você diminui bastante esse aspecto do homem e mulher e como você é tratada. Existe? Existe. Mas eu sempre olhei olho no olho, sempre busquei impor o meu respeito e fazer com que fosse respeitada em todas as esferas. Não é fácil, as mulheres sofrem sim, mas eu, graças a Deus, tive uma boa base, que foi meu pai e minha mãe, que sempre conversaram muito comigo. A minha mãe, por exemplo, sempre conversou comigo, Dermival, sobre todos os assuntos. E a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, eu sempre desabafei com ela e sempre... contei para ela tudo da minha vida. Então, foi através desse diálogo, de muita orientação, de muito alerta, que me preparou justamente para essa sociedade e fez com que eu conseguisse sair de situações complicadas e enfrentar os desafios. Isso é muito importante, a família é extremamente importante para a formação. Daqui a pouco eu vou falar com você novamente. Essa é a Adriana Ramalho, ex-vereadora de São Paulo, né? Que já elogiou aqui o pai dela, o Ramalho da Construção. Está com a gente também aqui no podcast, o Papa da Comunicação, Dermival Pereira, que sou eu, tá certo? E você aí nos acompanhando. Daqui a pouco vamos falar com você, Adriana, sobre o projeto Brasília 2022, né? Mas vamos conversar com o professor Jorge Luiz. O professor Jorge Luiz é diretor da Escola Vereador Antônio Sampaio, ali na Zona Leste de São Paulo. Fala um pouco sobre a tua vida, Jorge. Boa tarde a todos, boa tarde a Adriana, boa tarde Ramalho, boa tarde Dermival, Papa da Comunicação. Prazer pelo convite. E nós estamos aqui para conversar, né, então, sobre políticas públicas que nos trouxe aqui. E eu concordo plenamente com a fala da Adriana, quando ela fala
sobre as suas origens, né? Então, nós temos que falar muito sobre quem nós somos, né? Para falar assim, olha, estou aqui, eu existo, né? Eu também sou filho de funcionários públicos, né? Meu pai e minha mãe são funcionários do Tribunal de Justiça, né? Hoje aposentados. Eu sou professor de História, hoje estou como diretor de escola, mas nós sempre seremos professores, né? O diretor é sempre professor, sou professor de História formado pela Unesp, fiz pedagogia e fiz mestrado em 2018, até depois você pode mostrar o nosso livro, né? Que eu acabei de ganhar, mas não vou dar para você não, viu, Ramalho? Isso aqui é meu, ó. Que nós escrevemos baseados, né, justamente na nossa experiência enquanto professores, né, enquanto cidadãos, e estamos sempre à disposição, né? Eu acho que a Adriana falou da pauta das mulheres, né? Eu acho que, assim como eu que escrevi sobre a questão do negro, sobre a Lei 10.639, né, que é uma lei extremamente importante, que trouxe... infelizmente precisou de uma lei para trazer, né, então, para as escolas tanto particulares como estatais, a temática da educação étnico-racial, a história e cultura do africana e afro-brasileira, né? Então, eu escrevi justamente sobre uma avaliação dos 15 anos dessa lei, como que ela está sendo implementada, como ela foi implantada, em cima de discutindo algumas questões relacionadas à escola pública mesmo, né? Então, nós estamos no chão da escola, né? A Adriana lá como vereadora, né? O Ramalho como deputado estadual, e nós como servidores públicos, né? O diretor de escola é um servidor público e nós procurando sempre conduzir a política pública da melhor maneira possível, né? Então, é o que nos cabe, não podemos fugir disso, né? Então, lá na escola que nós dirigimos, muitos falam assim, nossa, mas essa escola está parecendo uma escola particular. Eu falo assim, não, é uma escola pública de qualidade, porque é isso que nós temos que oferecer, né? Esse entendimento de que a coisa pública ela é para todos nós, né? Então, sendo homens, mulheres, ricos e pobres, né? de qual cor e qual raça seja, né? Então, essa escola é para todos e nós procuramos organizar uma escola que seja positiva, né? Em termos de experiência, em termos de vivência para todos os nossos alunos, né? Inclusive, na nossa escola, nós recebemos alunos surdos, alunos com várias deficiências. Nós temos uma especificidade muito grande, né? Com a educação integral. Então, uma escola que nós estamos construindo uma escola que eu acredito, né? E essa escola está estampada até nas paredes da MFM Vereador Antônio Sampaio. Então, um grande prazer, né, estar aqui, a gente, né, conversando sobre... Quantos alunos tem na escola, Jorge? Nós temos quase 500 alunos, né? Então, nós temos alunos de primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, né? Então, nós temos, no total, 15 turmas, 15 salas, e aí chegando próximo aí dos 500 alunos, né? Então, dá para imaginar a efervescência que é essa escola, né? Então, nós estamos ali próximo do bairro de Santana e nós oferecendo para aquela comunidade uma experiência positiva do que seja a educação, né? Jorge, durante a pandemia, tivemos aí, não sei se um ano e meio ou dois, de aulas online em casa. Essas aulas online perdeu muita qualidade na educação ou você avalia que não? E se perdeu, tem alguma estratégia para recuperar essa qualidade? Olha, Dermeval, esse aí é um calcanhar de Aquiles, né? Porque a educação ela é muito mais do que a aula física, né? Então, a escola ela é convivência, um espaço onde os alunos eles podem conviver, interagir entre si. E, realmente, nós tivemos a questão do conteúdo que ficou mesmo prejudicado, porque você tem, numa escola pública, os alunos eles não tinham o acesso às ferramentas necessárias
para aquela aula online, né, como se propagandeou. Então, nessa perspectiva, realmente houve uma perda significativa, porque a mãe ela só tinha um celular em casa. Então, ela tinha que levar para o trabalho, porque realmente as mulheres pobres, os homens pobres, não deixaram, né, de correr atrás do ganha-pão, né? Nós tivemos realmente um período em que a maioria das pessoas ficaram realmente restritas em casa. Mas, aos poucos, elas tiveram que ir atrás do ganha-pão para alimentar as bocas que tinham ficado em casa, né? Então, nesse momento, ela levava o celular, né? Se não tinha o tablet, se não tinha computador. Então, somente quando ela voltava que, se desse, ela poderia acessar, então, aí algumas aulas passadas através de WhatsApp ou através do que até a Prefeitura de São Paulo muito bem fez, foi adquirir as ferramentas do Google, né? Então, nós tínhamos a Google Sala de Aula, Google Meet, como algumas ferramentas que positivavam essa experiência. Além de um material físico que foi dado, realmente distribuído naquela época. Apesar de que, assim, pelas questões da geografia e a entrega pelos correios, muitos materiais não chegaram em casa. Mas a gente observou que houve uma tentativa da política pública tentar sanar essas dificuldades, né? Se não fosse isso, eu acho que o abismo seria muito maior, né? Mas, assim, eu não posso deixar de falar que, assim, realmente houve uma perda, né? E que nós estamos agora procurando recuperar né? Ir atrás, né? do prejuízo, né? A Escola Vereador Antônio Sampaio, ela é uma escola de inclusão, né? Tem bastante alunos deficientes auditivos. Inclusive, um desses alunos é o meu filho, que está nessa escola. Me diga, há quanto tempo essa escola é inclusão? Quanto tempo tem alunos deficientes? E se há uma dificuldade dos profissionais da escola com o dia a dia desses alunos? Olha, e você tem outras deficiências além de auditiva, tá certo? Sim. Nós temos alunos cadeirantes, né? Então, deficiência física, nós temos deficiência intelectual, autismo, entre outras deficiências, e os alunos surdos, né? Então, essa deficiência auditiva também. Dentro dessa perspectiva, assim, eu estou desde 2019, né? Inclusive quando no processo de remoção, né? Porque no serviço público existe essa questão da remoção. Quando eu cheguei nessa escola que eu vinha descobrir que era uma escola que fazia o acolhimento, o atendimento dos alunos surdos, né? Então a gente fica um pouco desesperado, faz, nossa, e agora? O que eu faço, né? Mas como nós temos o engajamento, né, no que se diz sobre educação, nós procuramos estabelecer ações para que a gente pudesse fazer esse atendimento da melhor maneira possível. Os alunos, eles surdos principalmente, eles já eram atendidos na escola já pelo menos uns 15 anos, né? Agora mais 17 anos, né? E aos poucos a prefeitura ela vai organizando esse tipo os atendimentos. Hoje nós temos na escola 3 intérpretes, né? Então um para cada ano, para cada série do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Nós temos uma instrutora de Libras que faz justamente essa mediação entre a língua materna e a segunda língua, né? Então, no caso do surdo, a Libras, né, como a primeira língua, e a língua portuguesa como a segunda língua, né? Realmente estamos esperando, né? Então, até pela falta de profissionais mesmo na rede, a eleição para o professor de atendimento educacional especializado, tanto em surdez como para outras deficiências, né? E nós temos um professor, o professor Marco Aurélio, que ele atende os alunos, né? Hoje, na verdade, a gente tem um total 60 alunos, né, com deficiência, e um professor que tem essa responsabilidade de fazer a formação com os professores, tem que fazer justamente a adequação ou ajudar os professores nesse processo de fazer a adequação dos materiais,
fazer o contato com as famílias, né, junto com o coordenador pedagógico, junto com o diretor, assistente de diretor. Então, fica um pouco sobrecarregado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente, através, né, dessa parceria que nós temos, né, de toda a equipe escolar, a gente tem procurado dar conta dessas situações. Mas é difícil mesmo, porque na formação dos professores, principalmente especialistas das áreas, né, língua portuguesa, matemática, geografia, história, nós não temos educação especial no processo de formação inicial, que é a faculdade, né? Então, essas formações elas vêm sempre na continuidade da carreira, através das formações que a prefeitura oferece, no engajamento do próprio professor ir atrás da sua formação, né? Então, no caso, por exemplo, eu como professor procurei ir atrás da formação e fui fazer mestrado, né? Então, sem uma garantia de uma política pública que oferecesse isso para o professor, né? Eu acho que também é algo que falta bastante, é justamente por exemplo, uma bolsa mestrado, uma bolsa doutorado, para incentivar o professor da rede, né? Aquele que já é concursado, que é um dos melhores profissionais de educação que nós temos, né? Porque ele passa por um crivo, né? Em escola particular você não tem esse crivo. A continuar a poder desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Como é que funciona a Constituição? Vou dar um exemplo para vocês, porque nós estamos aqui no meio de um monte de edifícios, condomínio, né? Isso. São Paulo tem 48 mil condomínios. São Paulo e Grande São Paulo. Condomínio com prédio e condomínio, como que eu passei aqui, parece que tem 20 prédios num condomínio só. Isso. Eu fiz uma pesquisa uns anos atrás e para cada condomínio desse trabalha 5 pessoas, fazendo pequenas reformas. O cara que vai lá, pinta, conserta a bomba, faz a parte elétrica, troca azulejo da comadre, modifica isso, o marceneiro. Tem 5 por condomínio. Ou seja, 250 mil só. Ali naquela Só é edifício. Ali, sim. Agora, qual é a quantidade de gente que mora em edifício e os que não moram em edifício? Os que moram em edifício hoje são 7,5%. Só 7,5%? Só 7,5%. Isso O resto tudo isso é mora em novidade até pra residência. mim. Não sabia disso, não. Então, 13 milhões de pessoas aqui Só em São 7,5, Paulo, quase tá? 13, né? Você tem 7,5 que moram. Agora, se só essas tem 250 mil, e aí todo mundo registrado na Constituição Civil são 300, e esses que não moram em edifício, que são 92,5%, será que ele não faz reforma? Será que ele tem um técnico É só passar na contratado? rua que você vê as caçambas de lixo aí. Sim, sempre Então, estão reformando. fazendo reforma. Se você somar tudo isso, nós passamos de 75% de operários da Constituição Civil que são clandestinos. Só uma deixa aqui, Derno, vou aproveitar. Ramalho, mas nessa mesma linha. Mas aí, nós temos esse problema com a nossa categoria, que é a Associação dos Transportadores de Terra. Eles nunca tiveram um representante, nem na Alesp, nem na Câmara. Já que tu é um pré-candidato aí a alçar um... Essas pequenas empresas também não têm que conscientizar que ela tem que encostar e fazer um parlamentar para ir lá defender por ela? Olha, eu não tenho dúvida que o caminho é isso. Eu tenho defendido isso no meu debate todos quanto é lugar. A Raquel, às vezes que ela pode ir, tem me acompanhado isso, que eu tenho defendido que o que tem peso é mandato. Sim. Agora, você tem 513 deputados em Brasília, né? Na classe trabalhadora, tem 3. Você tem Paulinho da Força, você tem Vicentinho, que já está mais para lá, Medeiros, está que mais tava velho que lá eu, em né? São Paulo, E agora você não tem o tá lá. Mota, tem os 3. O Mota. Você tem os 3. E na área do pequeno, quem tem? Desse empreiteiro pequeno, do cara que Não aparece, que né? tem a perua para levar o filho na escola, o que tira a terra. Nenhum. Quem são as bancadas que mandam em Brasília? Os 510. Muito bem organizado. Agronegócio? Tem até a bancada da bala, É do agro, né? né? O agronegócio, que é o pessoal da agricultura, né? Igrejas, que Muito, estão que é bem forte. organizadas, Que né? é uma coisa que não atrapalha, né? E as igrejas eu tenho que tirar o chapéu para elas. Porque lá dentro tem o trabalhador, o empresário, Tem né? tudo. Não, eles são muito- bem organizados. Você São. pega aí, para não fazer propaganda dessa ou daquela igreja, mas você pega as principais igrejas, os caras ensinam você a fazer tudo. Sim, não.
Só não sei se ensina a roubar, mas eles ensinam Tudo. como é que você vende a camisa, como é que você costura a camisa, como é Música, que você... como é que se faz música. Como é que você faz música, como que você vive bem. A como é que- padaria, você estava Pois inaugurando é, aí com a uma padaria, construtora, como é que você importante. não... Como é que você vai cuidar da saúde, como é que você, em vez de usar droga, ficar bebendo, como é que você faz? E é claro, tem que deixar os 10% lá, é justo. Sim. É, uma estrutura da igreja, não tem nada errado em deixar os 10%, porque é um investimento que ele está fazendo. Mas o pequeno tem que se aproximar. Agora, o pequeno, às vezes, coitado, ele fica fazendo a coisa errada aqui, fazendo ali, se mata aqui, quando ele devia criar uma associação fortíssima, começar por aí. Sim. Não precisa ser sindicato, não. Criar uma associação forte de muita coisa. Associação fortíssima do cara da caçamba, a associação fortíssima do cara que é o gari, que vai varrer rua da pequena empresa, associação fortíssima do cara da padaria comunitária, eu acho que é uma coisa super importante, associação fortíssima daquele pequeno botequeiro lá, que tem um comérciozinho que vende por mês, sei lá, R$5.000, mas ele vive daquilo. Puxa, e pega lá 1% ou 10% da sua renda, dá para a associação, e aí sim, vamos contratar alguém que tem acesso, Sebrae, que tem acesso parlamentar, e eleger parlamentares. Agora, Começa com vereadores, São Paulo, que é um município mais forte que São Paulo, um terço do Berço da economia. construção, não, né? Não, o terço da economia do Brasil é São Paulo. É São Paulo e Brasil. Sim. Quer dizer, um terço de São Paulo, outro terço é Estado e outro terço é Brasil. Agora, você tem 55 vereadores, faz um monte de leis, um monte de coisa. Então, acho que era hora de a gente começar a trabalhar que esse cara de cada botequinho que está ali, ele se organiza um pouco para fazer a coisa direito, mas para se beneficiar. Até porque esse cara, esse comerciante, ele foi um cara que foi muito privilegiado na pandemia agora. Você passa aqui na tua região, tem um monte de casa para vender, não é? Para alugar, Porto Quebrando, Escambau. Eu que faço comunidade no final de semana, vai ver Itaim Paulista, Jardim Nazaré, não tem uma casa para vender, não tem um ponto comercial para alugar. Porque esse pessoal sobreviveram na pandemia, eles vendiam lá, até porque lá o fiscal não ia mesmo. Sim. Né? E também não morreram tanta gente por isso. Talvez o Dória tenha errado com essa coisa de forçar da barra aí, de pressionar de fechar tudo aí, porque a China fechou, porque os Estados Unidos fechou, os Estados Unidos tinha dinheiro e nós. Né? Podia ter criado protocolo, como criamos na Constituição. Quantos morreram na Constituição? Abril? Mínimo, né? Pois é, não, morreu abril e maio de 2020, morreram 57 com familiares. De maio para cá, nós sabemos notícia de 3. Cada dia... Quer dizer, no universo, eu peguei Covid, não morri, estou aqui. Muitos que pegaram morreram, que é uma coisa um pouco natural. Não estou aqui defendendo que tinha que escancarar, precisava ter criado o protocolo. Acontece que quando surgiu o vírus, você não tinha álcool, você não tinha máscara, você não tinha... em vez de ter liberado os ônibus, a Granel não, tiraram metade dos ônibus da rua, né? Como é que nós fizemos na Constituição? Nós fomos buscar o transporte alternativo. Existe lá o Vale Transporte. Isso. Então, nós transformamos o Vale Transporte no Vale Gasolina, Vale Combustível. Tá. E o cara que tinha um carro, Ele podia ir com o carro dele, ele levar podia mais com o 4, carro, trazer 3. os outros, e aí Legal. todo mundo fazia uma vaquinha e compensava aquilo. Mas isso é gestão, né? Isso é fazer gestão. Pois é. E isso você não precisa ir em nenhuma universidade para aprender, o Sebrae dá isso. De graça. Sim. Então, nós temos uma coisa quase que de graça. Aí nós ficamos esperando que Deus dê tudo para gente de graça, né? Aí é o seguinte, se você estiver aqui fazendo esse programa que vocês estão fazendo, buscando você, buscando um Ramalho, outra coisa, como é que vocês mantêm? Tem luz para pagar, tem aluguel, vocês têm que vir aqui, alguém tem que comer. Não, eu vou fazer tudo isso aqui, Ramalho, tá aí, ó. Né? Pode entrar, fazer e pode sair. Pode sair, Quem tá vai bom. manter? Quem Semana que paga vem a conta? a gente fecha. Às vezes você fica aqui uma semana e depois isso não funciona. Então, essa coisa da gestão, essa coisa do empreendedor, e por que ele dá certo em outros países? E até falta mão de obra. Estados Unidos tem 11,5 milhões de vaga. Você pega Portugal, um dos países que paga menos salário dos 27 da Europa, o salário mínimo é 783 euros. Multiplica por 6 e pouco tal euros. 48. Você tem quase 5 mil reais. Sim, 4.800. Salário mínimo. Então, um servente de pedreiro, no mínimo, vai ganhar o salário mínimo lá. Sim, no mínimo. E aí vamos ver o custo de vida. Alguém agora em Lisboa, vamos pegar a cidade mais cara de Portugal. O custo de vida de Lisboa
é mais barato, 30% do que o custo de vida da cidade de São Paulo. Real. O euro não é o peso do dinheiro, é a facilidade de... E é barato mesmo. Você vai tomar um café na padaria na minha rua lá, quer dizer, num pão lá com margarina e uma média, eu pago R$18. Você toma esse mesmo café lá em Lisboa e você paga R$2,20. Multiplica por 6. Dá 2, 6, 12. Vai dar 12 alguma coisa, né? Se o meu é 18, Sim. então lá está 30% mais barato, né? E a minha mulher fez isso em vários lugares, ela foi ver, mais barato que aqui. Só que com salário diferente. Tem algumas coisas mais caras, tem aluguel um pouco mais caro, né? Talvez roupa, essas coisas sejam um pouquinho mais caras. Mas eu falo o custo de vida do cara se alimentar, e se for para agricultura, cara, a terra hoje nem tem muitos valores. Ainda Portugal tá tem 1 bom. milhão de vagas de emprego. Agora também você pega um país... Sim, que está lá. Tem 8 milhões e meio de pessoas, o estado todo, o país todo de Portugal. Está com 8 milhões. Cidade de São Paulo tem quase 13 milhões. E como eles se qualificaram, que é isso que nós temos que caminhar muito para qualificação das pessoas, de tudo, mão de obra, do empresário, do médico, do dentista, do engenheiro, do jornalista, como são qualificados, eles têm do lado deles Suíça, França, Espanha, Itália, Canadá, do ladinho. Sim, vai para a Áustria. Alguns minutos, a Áustria, né? Sim, tudo Você em trem. tem do lado ali que o salário mínimo não é 783 euros. É quase 3 mil euros. Mão de obra. Aí, ali virou quase com a cidade dormitória. Ele pega o trem, né? Sim. Dependendo do lugar, Trabalha no lá, máximo vai lá. ali 60 minutos, vai trabalhar e volta todo dia. E acaba faltando mão de obra lá. Mas, por outro lado, aqui nós vamos pegando no laço para trabalhar, né? Então, eu vou contratar um engenheiro, né? O cara apenas apresenta o certificado, Experiência. o diploma que ele se formou em engenharia. Eu mando ele para a obra, ele não consegue mais nem tirar a terra da obra. Ele não aprendeu nada na faculdade, né? E infelizmente essa Agora, parte aí é dura. vai trabalhar de eletricista lá em Portugal, que você precisa de uma certificação, e depois da certificação você passa por mais um teste antes de começar a trabalhar. É quase como a OAB do Brasil. Uhum. Isso foi uma coisa boa, criaram a OAB. Não estou contando, que de casa Sim, porque muita gente só quer 100 ser- pessoas se formam em direito, talvez 11 ou 12% faz- é o que consegue faz passar ordem. na ordem, né? E está certo, tem que ser assim. Isso tem que ser, e eu acho que teria que ser também para medicina, para odontologia, para tudo. Especialização. Você ter Se lá. formar. Quem faz isso? O AB. Fortíssimo em dinheiro, num monte de coisa, né? Lá é assim também na maioria dos lugares. E se não for, não trabalha. Né? Você pega. E a cada dia que passa, Carlos, e nós vamos ter que se acostumar com isso, porque você começou lá no início da obra rápida, né? Uhum. Não é só obra rápida. Tem que preparar essa mão de obra. Você pega aí, a maioria dos países não tem o frentista. É. O pessoal do sindicato de frentista está me ouvindo agora, eles querem me matar. Se eu falar isso, mas não é isso, vai lá ver. Não tem. Não tem frentista. Se eu quiser abastecer o carro lá, quer dizer, eu vou lá, encosto o carro, vou lá, coloco o meu Digito cartão de o crédito. valor. Se eu não tiver cartão de crédito, eu chego lá dentro, digo pro cara qual a bomba que tá, dou lá uma quantidade de dólar para lá e ele libera lá para eu abastecer o carro, eu que tenho que abastecer. Sim. Ah, por que a gasolina é mais barata? Por isso. Eu pego um ônibus lá, não tem cobrador. A tecnologia não é inimiga, né? O Dermival é um grande multiplicador dessa mesma mentalidade que você tem de capacitação. Isso é uma cabeça de baiano que também pensa muito nisso. As cidades que eu tenho acompanhado o Dermival, ele dá uma aula sobre essa forma É que de ele ter que se é da capacitar. terra do Rui Barbosa. Também. Vamos fazer o seguinte, a Raquel, né? Raquel, senta aqui, Raquel, senta aqui, vem cá, senta aqui. Quase chegando aqui, mas é para ter chamado você aqui faz tempo. Senta aqui, Raquel. Eu queria saber, eu vou perguntar por aí, quanto que ganha um comunicador lá em Portugal, nos Estados Unidos? Acho que eu vou embora, ver se eu consigo lá alguma coisa para mim ganhar um dinheiro. Aqui o negócio tá feio, viu? O negócio aqui, boa tarde, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, Raquel.
Acho que ele tá Você é tentando assessor de tirar a imprensa. assessora do Helder, mandando Tá vendo? para a Bahia. Ó, Pois é, eu vou ver se ganho lá algum negócio de comunicação num país desse aí. Eu posso falar que eu não sei, mas a Raquel aqui pode tá entrar aí, feio. qualquer um de Ô, Raquel, vocês quanto aqui, ó. ganha um Entra Entra aqui comunicador, você Raquel? sabe já na hora. Quanto é que ganha? Um Quanto radialista ganha? comunicador. Radialista, É comunicador. um radialista, média, lá, só tá na comunicador, internet, lá depois- nos Estados depois Unidos. que criaram esse negócio aqui, acabou o A segredo. minha mulher é louca para ir para os Estados Unidos. Eu que não gosto dos Estados Unidos. Até mesmo porque Ela é eu nasci em uma cidade mais importante do que os Estados Unidos, e melhor do que os Estados Unidos, que é Ibititá, no sertão baiano, viu? Então, Califórnia brasileira. mas a minha mulher gosta de ir para os Estados Unidos. Eu queria ver quanto ganha lá um cara desse aí. De repente aqui, ó, a gente pega aqui e migra para lá. Ramalho está licenciado do Sindicato da Construção Civil, é presidente licenciou agora, é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, partido do Gilberto Kassab, né? Condução aí do Gilberto Kassab nacionalmente. Ontem eu tive uma reunião que começou às 19 horas, Ramalho, foi até às 22. Há 2 meses atrás, nós montamos um grupo no Telegram, começou pequeno, o Telegram permite a participação de muita gente, e hoje esse grupo é um grupo gigante, né? Nesse país inteiro, tem gente de 27 estados, e ontem fizemos uma reunião das 19 horas, terminou às 23 horas, eu morrendo de sono, porque eu gosto de dormir cedo, não dormi cedo ontem nessa reunião no Telegram, porque há 2 meses atrás, quando montou esse grupo, era para decidir o voto de presidente da República e governador nos estados, voto nulo. Então, a ideia era votar nulo para presidente e governador nos estados e jogar pesado o deputado federal e estadual, né? Bem articulado, tudo bem organizado. A ideia era fechar em todos os estados lá, com candidatos no legislativo compromissado com a classe trabalhadora. E onde fizemos uma reunião para ver se mantinha esse voto nulo para presidente, também porque o quadro está muito ruim do candidato a presidente da República. Mas nós decidimos votar em presidente da República. Se a Simone for candidata a presidente, nós vamos votar na Simone do PMDB, né? Porque é mulher e a gente gosta de votar em mulher e porque é competente. E governador dos estados, cada um vai votar no seu governador também, não vamos mais votar nulo. Aqui em São Paulo também definimos votar, o grupo de São Paulo também é bom, tá? No Telegram decidiu votar, se sair candidato no Felício Ramute, se sair, federal e estadual, o grupo deve continuar junto aí também, ou mais ou menos junto, tem as suas diferenças lá. Mas como é que você vê essa questão nacional hoje, essa confusão que ninguém sabe quem vai ser candidato, quem não vai ser, quem é de tal partido, quem não é? Falam que um partido que tem o candidato a governador vai ajudar outro candidato a governador que é de outro. Alguns parlamentares vão ajudar outro candidato a governador que é de outro partido. Essa confusão, Ramalho, não causa uma confusão maior ainda no eleitor? Vamos começar, como dizia a minha avó, pelo começo, né? Os Estados Unidos têm quantos partidos? Quantos? 2. Você tem um republicano e você tem um democrata. Estados Unidos, você é obrigado a votar? Não. Não. E, no entanto, eles votam lá mais de 80%. Você cria uma motivação. O Brasil, quantos partidos legalizados tem? 32, eu acho. 35. Agora. Mas saiu aí. E mais 50 no forno, 55 no forno. No forno tem bastante. Daqui a pouco são quase 100 partidos. Qual é o interesse do partido político? Dinheiro. Dinheiro. Como é que é dinheiro? Como é que é? Dinheiro na veia, direto. Dinheiro. Então se criou-se uma máquina que devia ter menos partidos, ter uns critérios para ter isso aí. E eu sou, como já disse já no começo, sou totalmente contra essa revolta de votar branco nulo. Não resolve. Por que não resolve? Porque nós vamos eleger um governador de qualquer jeito. Quer dizer, eu votar branco e nulo no governador, não resolve? Então vamos imaginar que 99,99% votou branco e nulo. Tá bom, ele e a esposa votou, está eleito.
Até porque não diz lá que você tem uma quantidade de votos para você ser eleito. É o mais votado. É. Né? Que tem mais votos Então, ganha. eu acho que nós precisamos conscientizar o eleitor, porque não é possível que esse monte de candidato aí, sei lá, 10 candidatos, que no final aí vai sobrar 5, né? Ou 6 candidatos, não tenha um desses 5 que seja menos pior. Você vai fazer, não, todos são ruins, tá bom, mas deve ter um menos pior. Agora, seja ele A ou B que vai se tornar governador ou presidente da República, se ele não tiver a bancada dele, ele tem que entrar nos centrões. Ou a sociedade acha que centrão só tem em Brasília? Oxi. Todo estado tem um centrão. Hã? Que governa esse país há 40 anos. Pois é, não é só em Brasília. Você tem o centrão aqui na Assembleia Legislativa. Montaram o Centrão para derrotar Rui Barbosa. Pois é. São 94 deputados aqui. Os 2 mandatos que eu fui governador foi Geraldo Alckmin, ele tinha 76% dos deputados. Então ele não tinha ninguém para incomodá-lo. Não, tinha não. Não é? Dos 94, ele tinha menos de 1/3. Então ele deitava e rolava, por quê? Ele tinha todos aqueles deputados com o lado dele. Se os deputados que estiverem ali for bem intencionados, ele vai pressionar o governador para fazer a coisa certa. Eu fui deputado por quase 2 mandatos. Não foi bem 2 mandatos, porque eu assumi no meio de um mandato, né? 2013. Estava na suprência. Estava na suprência, né? E o outro eu completei Eleição. certo. Quando era pauta que prejudicava os trabalhadores, eu era o primeiro a ligar para o governador. Geraldo, não vou votar. E ele falava assim, Ramalho, eu fiz as contas, nós somos 76 menos o seu, eu tenho 75, pode votar contra a vontade. Não tem problema não. Mas é Não vai resolver. Eu não seria o voto de Minerva, né? Agora também não resolveu muito eu votar contra. É. Porque não fez diferença. O projeto passou a mesma coisa, ou o outro não passava a mesma coisa. Eu apresentei mais de 50 projetos, aprovei lá os mais insignificantes, uns 4 ou 5 projetos. E apresentei um monte de projetos interessantes. Quais projetos passa lá? Se eu colocar o nome do Carlos aqui de rua, passa. Sim. O da Raquel, né? Mas eu debrucei em cima, que era um projeto que a gente pegava o pessoal da menor da Fundação Casa, né? E dá para eles 5 cursos, que era para formar ele de pintor de carro, eletricista de carro, mecânico de carro, funilaria de carro, né? Enfim, tinha lá, acho que, se eu não me engano, 5 cursos, que ele podia formar os 5. O dinheiro era 0, porque a gente ia buscar nas montadoras para financiar isso. Carro velho nós íamos pegar, necessitava aí até para leilão e tudo, e negociar com a justiça para formar aquilo. E o carro, depois de pronto, você ia doar o carro para uma comunidade, precisava levar alguém no médico, né, que precisava, uma associação lá que não podia ter um carro, doava para ela, um carro totalmente pronto. E esse camarada, quando ele saísse da FEBEM, que não é mais FEBEM, foi a Fundação Casa, né? Isso. De sair da Fundação Casa, se ele realmente não quisesse voltar para o crime, não for distinto, ele tinha 5 profissões. Ele podia ter as 5 o tempo que passava lá. Então, se ninguém quisesse dar emprego para ele, ele ia no fundo da casa da vozinha dele. Monta um MEI. Monta uma oficinazinha com MEI e ele ia falar, vou pintar carro aqui. Com bem mais barato, tudo bonitinho. Não passou. A segunda chance Né? dele. Não passou, tinha impedimento. E eu tenho apoio de todo mundo, do Ministério Público, foram apoiados, de juristas, de um monte de... até passou, e o próprio Geraldo vetou. Né? Mas qual era a obrigação nossa, não era ter derrubado o veto? Correr atrás. Né? Aí os deputados, não, porque, sabe o que é, né? Agora, você imagine agora, se naquela época lá que o Geraldo foi um cara mais conservador, equilibrado, essa coisa acontecia. Imagina com o Dória agora. Na minha época, como é que chama aí, o orçamento... Secreto. Não era bem secreto, mas era o secreto, né? Como é que chama? Imperativo, não. Bom, daqui a pouco eu lembro, não. Sim. O orçamento lá nós tínhamos 4 milhões e 800 por ano. Quanto é que tinha agora no Dória? 30 milhões. 30. Então, quem é que vai mudar a opinião do deputado se ele tem 30 milhões por ano para levar a emenda para quem interessa para ele onde dá voto? E ele vai lá negociar, né? Enfim, eu acho que essa coisa que nós estamos vendo no Brasil inteiro, ela precisa... 2 coisas precisavam mudar aí, né? Uma, era criar um critério para ter menos partidos. Eu não falo igual aos Estados Unidos, só tem 2. Mas ter aí, sei lá, uns 10 partidos. Eu acho que, olha, partido
fez, digamos, 50 deputados federal. Ele existe. Se ele não fez 50 deputados estaduais, ele pode existir, mas não tem verba pública. Né? Para ter verba pública, ele precisa ter 50 deputados. Você vai falar, ui, Ramalho, mas aí os caras vão se juntar um monte desses pequenos, depois eles transferem tudo lá e dão sempre um jeito. Como estão dando jeito agora nas federações. Na época da campanha já acontece isso. Criaram agora as federações, doido, junto um monte de partido, ir com a federação, pode fazer junto. Então, eu acho que a gente precisa ajustar um pouco a lei, porque lá fora, em alguns países, funciona, não é porque o cara é diferente do nosso, é que a lei lá é mais dura. Você pega Estados Unidos, vende droga em qualquer esquina. As barraquinhas. E por que o cara lá não rouba, não assalta, nem nada, né? Não é uma coisa de cultura? Existe casa de prostituição que a polícia não entra sem mandar. Pois é. A lei é rigorosa, mas eu acho que o Brasil, talvez, a gente tenha que disciplinar um pouco aí nas leis. Quem faz as leis são o legislativo, precisa debater bastante isso aí. E é claro que o que a gente precisa também é respeitar, mesmo que não goste da lei. Quer dizer, como é que nós temos 3 poderes no Brasil. Cumprir a lei. Né? Legislativo, judiciário, né? E o executivo. Se cada um não cumprir a sua e eu ficar medindo força a cada poder, não vai dar. Vamos fazer o seguinte, Raquel, deixa uma mensagem aí esse ano de eleição, deixa uma mensagem para as mulheres, 2 minutos para você deixar uma mensagem para as mulheres por causa do tempo. Tem uma lá em Caraguatatuba esperando essa mensagem para as mulheres, é a Deni Barbosa. Não só as mulheres, mas os jovens, né? Também. Porque a gente olha as pesquisas, as pessoas que não são obrigadas a votar depois dos 70 anos estão indo votar. E o jovem que já pode votar a partir dos 16 anos está demorando para tirar o título de eleitor. Então, há uma alienação da política e a gente precisa entender que a luz está acesa porque tem política. A gente tem internet porque tem política. A gente está aqui, tem roupa, tem... Toda a nossa vida é decidida pela política. Então, tem que votar, tem que acompanhar o político. E uma coisa que o Ramalho sempre fala, a questão da representação. Né? Então, a representação profissional, que é o caso dele, né? Que é toda uma carreira forjada aí na construção civil. Então, procurar a sua representação profissional e a sua representação política no executivo e no legislativo. Quisera a gente pudesse ter até representação no judiciário, mas não chegamos nisso ainda, em país nenhum, aliás. Mas, enfim, já que temos, e para as mulheres, nossa, demoramos tanto para conquistar o direito a voto, né? Foi toda uma luta pela igualdade, né? Por inserir a mulher e os jovens também, e as pessoas de todas as classes sociais, porque antigamente né, era pela renda que se podia votar. Então, o direito ao voto é um direito sagrado, né? Todo mundo fala em liberdades. A primeira grande liberdade é a liberdade de votar. Não percam a oportunidade de comparecer e colocar lá a sua digital nas urnas eletrônicas. Maravilha. Ramalho, uma mensagem aí. Carlos, deixa uma mensagem rapidinho aí, mas rapidinho mensagem mesmo. É sempre aquilo, é o que a gente fala. Raquel, é sempre bom ter uma mulher aqui com a gente. Foi muito bom você chegar. Ramalho, você está muito bem acompanhado. Nossa profissão, infelizmente, ela é desvalorizada. Jornalista e assessor de comunicação. Estava falando com o Fabinho sobre isso. Parabéns por você valorizar essa categoria e principalmente lá o pessoal que trabalha na construção civil, que depende tanto dessa capacidade de formação que você tem lá. E sempre agradecer o Dermival aí, porque esse é um baiano que merece tudo, mas sim a batalha que a gente tem que fazer é isso, é eleger parlamentares como você, trabalhar em prol disso e conscientizar esse povo de que unido se vai bem mais longe. Ramalho, deixa uma mensagem rapidinho para o que o eleitor pode esperar do deputado Ramalho na Assembleia Legislativa. O que a população de São Paulo pode esperar? Primeiro, cumprimentar a Raquel aí, a Raquel que é uma jornalista experimentada em todas as áreas, passou por várias instituições de comunicação. Quer dizer, a vida nos ensina, a gente acumula experiência e quem ganhou com isso foi o Ramalho e ter a Raquel aqui como companheira. Apesar de que eu sou um ferrenho defensora de mulheres, porque tenho 4 filhas, 4 netas, mais a minha, mais secretária, todo mundo que manda em mim, eu sou mandado pelas mulheres. A pré-candidatura, o que espera, a gente, primeira coisa, Demival e quem está me ouvindo,
Nós esperamos que o eleitor escolha o que ele achar que é melhor. São 94 deputados estaduais. Se eu puder estar entre os 94, nós vamos continuar com o mandato lá, como foi o outro mandato, debatendo com a sociedade, democraticamente, discutindo. Adianta eu dizer agora para o eleitor que eu vou fazer isso ou aquilo, porque eu acabei de falar da dificuldade que a gente tem para aprovar projeto. Agora, o mandato ajuda o quê? Você encher o saco do secretário, do governador, obstruir um projeto, infernizar lá, não deixar passar. Isso é importante se você não for vendido, né, para a estrutura do executivo. Então, dá para ajudar alguma coisa. Eu espero que o eleitor que votar no Ramalho, ele possa cobrar isso. Ô, Ramalho, você disse que não ia votar em qualquer projeto. Você falou que obstruiu até onde dava. Você disse que ia debater conosco os projetos que fosse projeto ruim para a sociedade. Então, me cobre isso aí, se por acaso eu for deputado, eu tenho esperança que você tenha chance de ser e quero fazer isso junto com a sociedade. Tá certo, então. Lembrando a quem está acompanhando a gente aqui, todo domingo às 16 horas, nós estamos na Rádio ABC AM 1570 e a partir de junho nós vamos estar lá na TV Com Brasil. Curta o nosso vídeo aí, curta esse vídeo, se você gostou, faça o seu comentário, tá certo? Que é muito importante. Obrigado, Carlos Oliveira, obrigado, Raquel, obrigado, Ramalho. Até a próxima, se Deus permitir.